Compromissos. Então, a gente definiu 23 compromissos que a gente vai seguir. Primeiro, auditoria completa e deixando claro que a auditoria não é caça às bruxas. A auditoria é uma coisa importante para você saber onde você está. Então, por exemplo, os caras que estão no Flamengo, que foram muitos incentivados, né, por alguns interesses a estarem lá para exatamente profissionalizar o Flamengo, a primeira coisa que eles fizeram foi uma auditoria, para entender qual é a dívida do clube, o que o clube tem de processos. Eu tenho N exemplos, conheço algumas pessoas que estão lá, N exemplos de coisas que eles encontraram que poderiam melhorar e melhorar o clube, que certamente você vai encontrar no Fluminense. A gente sabe, por exemplo, se a gente estender para a política, Fernando Henrique fez acordo com o Lula para não fazer auditoria, não sei se o Peter fez algum acordo com o Orcádio, se fez, se não fez, não me interessa, mas a gente vai fazer auditoria. Teve qualidade, não? Exatamente. Disseram que eu não tinha dinheiro para fazer auditoria. Concordo contigo. Disseram que era muito caro e aí contrataram a minha boca. Fazendo, ou seja, cada balanço sai através da auditoria. Isso aqui, existe Mauricinhos e Maurícios, existe auditoria. Exatamente. E aqui também uma coisa, Antônio, uma coisa importante aqui nessa questão da auditoria, a gente não quer só fazer das dívidas. A gente quer, quando a gente fala auditoria, a gente quer fazer um conceito amplo. Ver os processos que o clube usa. Por exemplo, eu como sócio não sei como é que é o processo Fluminense comprar papel. Papel higiênico para o banheiro. Outro dia com meus filhos não tinha papel higiênico, não tinha sabonete líquido no banheiro. Qual é o processo para comprar o sabonete? Tem processo? Não tem processo? Ou seja, até brincava com eles, a gente começou a discutir a questão polêmica do Fluminense SA. Eu falei, cara, o SA é maravilhoso se ele for bem implementado. E o SA ele é ruim para o cara que não quer fazer o trabalho direito. O cara que não quer fazer o trabalho direito, para ele o ótimo é não ter o SA. Agora, não sei qual é o modelo SA que os caras estão falando agora que querem botar no Fluminense. Tem modelos e modelos Maurícios e Maurícios. Né? Então, assim, a auditoria ela é parte de qualquer trabalho. E vocês vão ver que a gente colocou aqui, a gente fazer um item, fazer também uma auditoria da gente. Ou seja, contratar uma empresa externa que venha fazer uma auditoria anual e não uma auditoria que a gente vai botar no balanço para maquiar ou para tornar as coisas bonitas. Uma outra coisa que a gente discutia, criar um conselho fiscal que tenha gente ativa da oposição. Ou seja, ter oposição é bom. Então, se a FluSócio amanhã a gente tiver a felicidade de ganhar a eleição e a FluSócio passar para a oposição, que venha a FluSócio para auditar. É bom, o processo de transparência, ele exige ter uma oposição consciente. Agora, se o cara estiver lá para, vamos dizer assim, procurando a palavra bonita, né? Para sacanear, se ele quiser avacalhar o seu trabalho, você vai sentir que ele está avacalhando. Aí são interesses, e entra a parte que também você não pode ser só ovelha e achar que todo mundo quer o bem do mundo. Né? Mas, a princípio, o básico da gente está aí. Resgatar a boa administração, símbolo da história tricolor, respeitando compromissos e atuando com claridade com todos os envolvidos. A gente discutia, por exemplo, o caso dos contratos vencendo. Tem gente que agora já está falando, não, de repente aconteceu porque não sabe, talvez a Unimed saia, não sai, entra a TIM, entra não sei quem, e talvez por isso não tenham podido comunicar aos jogadores de maneira clara. Mas eu sou acostumado no trabalho com gente de baixo nível, alto nível, médio nível, e com o ser humano você tem que falar olho no olho, a verdade, e, cara, dizer o que você realmente pode fazer. A gente acha que falta isso. A própria questão da excursão para a Flórida, vão fazer lá a excursão. Eu, por exemplo, fui um dos que achei que era uma boa ideia a excursão à Flórida. Falei, pô, finalmente o Fluminense vai fazer um modelo mais ou menos europeu, vai receber a grana, não vai pagar nada. Aí depois começou a aparecer, não, o Fluminense vai ter que pagar não sei o quê, aí não, vai jogar 5 dias depois. Aí começou a aparecer a verdade, a conta-gotas, né? E aí já não é mais tão interessante. Então, assim, falta a transparência e a claridade, e a gente quer isso. Né? Um pouco também, né, que a gente tem discutido muito no grupo, é a questão de que a atual gestão, as boas notícias são dadas sempre diretamente. Mas você vai à Flórida atuar contra o caso da Polônia e o Bayern, é isso? Vocês podem reparar que isso tem sido uma prática recorrente. A boa notícia é dada de supetão, de cara. Então você tem aquele... E depois você começa tipo assim, parece que você está abrindo o livro, lendo capítulo a capítulo. Aí você tem a conta-gotas, o termo foi muito bem utilizado, a conta-gotas começam a vir os poréns. Tá? E normalmente esses poréns, isso é só um caso até pequeno, que nem ocorreu ainda, né? A discussão não vai acontecer, mas esses vários poréns têm sido recorrentes.
Então, toda situação, se a gente for analisar bem, isso envolve também algumas situações de jogadores emprestados para clubes europeus e tudo mais, é a boa misturada de cara, entendeu? Vendida como uma grande coisa, né? E aí as más notícias vendo a verdade, no caso, porém, vindo a conta boa. Então, isso a gente também tem discutido bastante. Isso é uma coisa que funciona bem, é o marketing pessoal da atual gestão. Isso funciona maravilhoso. Eu até comentei isso um dia com alguém lá no Alambrado, nos treinos, né? Eu falei exatamente, mas o que você acha do maior? Eu acho o marketing maravilhoso. Vocês conseguem vender uma coisa que não acontece. E o torcedor que não vive as Laranjeiras, ele só vê aquilo. Então a imagem é essa, que o Peter é maravilhoso, que é o melhor presidente da história do Fluminense. Tentaram vender essa imagem e conseguiram vender isso. Entendeu? Quer dizer, realmente os caras são bons de marketing, é um preço maravilhoso, né, Antônio? Inclusive até eu seria um grande marqueteiro se eu ganhasse salário com o pessoal do marketing ganha lá hoje, possivelmente, que é o que se comenta. Né? Porque é bem isso que tem transparência, a gente não sabe quanto o marketing ganha e quanto se gasta nesse troço todo. Mas que o marketing realmente é eficiente, porque conseguiram vender uma pílula dourada de uma coisa que não existe. Isso é fato. E Maurício, seu nome, né? Não, Rogério, desculpa. Rogério, e aqui entra, bom você ter tocado, são os dois pontos seguintes, que é a contratação de... A gente acha que deve contratar profissionais para a parte financeira e de marketing, pessoas sérias. Foi mais ou menos a estratégia que fez o Corinthians. Então, o Corinthians, ele contratou, dizem que por orientação, né, de quem quer tornar o futebol brasileiro uma briga de dois times, o Corinthians foi recomendado a se profissionalizar. E eles fizeram isso contratando ex-ministros, pessoas altas. E aí entra uma discussão que aí é filosófica, a gente pode ficar aqui a noite toda, discutindo PJ, discutindo diretoria, se paga, se não paga, se o cara tem que entrar por amor, se não tem que entrar por amor, se você terceiriza, se você não terceiriza. Mas, a princípio, a gente acha que a gente deve trazer profissionais reconhecidos, mas, como você falava, claramente. Então, dizer, olha, vou contratar o fulaninho, que é vice-presidente financeiro do Citibank, esse cara é o cara que vai cuidar do financeiro, vai ganhar tanto, isso é claro para os sócios, que é a gente que está pagando, a gente vai pagar tanto. Eu tenho uma discussão pessoal, já falei isso com o Mota, eu acho que, por exemplo, o presidente, por mais que o estatuto diga que não, eu acho que o presidente deveria ter um salário também. O presidente de qualquer empresa é o maior salário. Então, como é que você vai botar um presidente que não tem uma independência financeira, por exemplo, não é um milionário, para discutir com um jogador que ganha 1 milhão, discutir com um treinador que ganha 600. Então você até limita pessoas do bem que poderiam estar ali fazendo um trabalho pelo Fluminense, você limita pela parte financeira. Né? Então, dedicação exclusiva. Exatamente. Eu falo de pessoas com dedicação exclusiva. Né? Então, se você analisar os presidentes dos clubes, você vê o perfil que as pessoas entram. Então, mas isso é outra discussão, não vem ao caso, mas a gente acredita aqui, Rogério, que ter diretores, pelo menos nessas duas pastas, profissionais, deveria ser o correto, e a gente quer trazer para a parte de diretoria de futebol, esportes olímpicos, também pessoas do meio, pessoas que entendam. Cheguei a falar alguns nomes, por exemplo, o meu sonho pessoal, e de algumas pessoas do grupo, seria trazer um Bernardinho da vida, botar no Fluminense, mesmo sabendo que a gente queria Botafogo, assim. Mas botar um cara que entenda e possa tornar o Fluminense voltar a ser uma potência como a gente já foi. Eu lembro até hoje da época que jogava, escutava na rádio, boletinha jogando no Fluminense, era Fluminense Vasco, Fluminense Flamengo, não era o Boleta? Quem era o do Fluminense? Naquela época, foi a final do Maracanãzinho. Que jogaram em 3 anos era Fluminense, Vasco e Flamengo. Eu tinha um professor da escola era do Fluminense, o irmão dele era do Botafogo. Não, mas a mãe dele estava lá. 71. Não, mas isso já você está falando mais antes. Estou falando eu fui para a escola técnica em 87. Tinha uns americanos. O Lelo, que era do Flamengo, era meu professor. Aí o Boleta, eu acho que o Boletinha jogou no Fluminense nessa época. Pode ser. Ele jogou no basquete. Tinha um Boleta no basquete. E aí... O Fluminense contratou o americano Jerry, outros melhores americanos já teve. Mas você vê... campeão. E depois teve o time que o Bial era o técnico, que foi quando eu peguei bronca do Milton Leite, que eu já narrador, e a gente perdeu um jogo jogando lá em São Paulo, aí o cara desampou o Fluminense, porque teve uma briga, ele falou, esse é um time de porcaria carioca, a gente tá na ponta, não sei o quê. Foi um jogo, tinha o Diego, a Marcelinha, né, era
do Fluminense. Mas eu falo da época que você achava legal, que eu ia escutando no rádio jogo de basquete. É impressionante. E hoje o Fluminense você nem escuta não falar, não sabia nem que o polo aquático já estava. Para mim, o polo aquático era uma das potências que a gente tinha. Esquentou até o mesmo. E o Eurico, muito sabiamente, já vai fazer um time de NBB para poder fazer um clássico com o Flamengo, e ele polariza as ações. Então, assim, desculpa, depois eu vou até olhar o boletim se você jogou ou não, vou te falar. Eu acho que o Boleta, que é mais antigo, na década porque eu falo da época de 80, eu lembro porque o Lelo, que jogava no Flamengo, era meu professor na escola técnica, eu baixinho, mas jogava basquete também. Jogava não, atrapalhava. Resgate das tradições do Fluminense nos esportes olímpicos, então a gente vai focar em vôlei, basquete, natação, polo aquático e handebol, e fazer projetos sociais. A gente também acha que o Fluminense tem, como todo clube de futebol, uma obrigação para as populações carentes, botar escolinhas nos morros, nas UPPs que sejam sérias, e tentar usar o nome do Fluminense, a base esportiva do Fluminense, para contribuir também com a educação das crianças, das pessoas pobres. Função social do clube. Recuperação da imagem do clube, afetada pela campanha de vilanização associada aos rebaixamentos e viradas de mesa, injustamente imputados ao clube. Ou seja, a gente que é tricolor, talvez a gente seja muito fanático, a gente não consegue enxergar o erro do Fluminense. Outro dia o Orca comentou que de repente o único erro que dá para falar é que depois da João Avelange podia no ano seguinte ter voltado ao Campeonato Brasileiro, o Fluminense disputaria a segunda. É a única coisa que pode discutir com a gente. Agora, 96 a gente sabe o que aconteceu, 97, 98 o Fluminense foi jogar a segunda e a terceira, ganhamos a terceira divisão, voltamos para a primeira por um problema do São Paulo, do Botafogo, do Internacional, do Gama, e ficamos aí achincalhados. Agora outra vez, não precisa nem discutir, que é um negócio mais que falado na imprensa, e a gente acha que o Fluminense, apesar de a gente ter visto que o Mário, principalmente, tentou fazer uma defesa do clube, mas só depois que a gente apanhou muito. A gente tem gente aqui que foi agredido na rua, conheço pessoas que foram xingadas, e o Fluminense foi totalmente vilanizado, e hoje em dia é considerado um time. Outro dia no Fluminense, o Botafogo estava na UERJ com meus filhos, aí tinha uma chapa lá fazendo campanha do Botafogo depois do jogo, e aí um coroa gritando: time de safado, esse seu time é tudo sujo, é tudo imundo. Aí os caras já foram para brigar e meus filhos ficaram assustados. Eu falei: papai, mas a gente é imundo, a gente é... Aí eu tive que explicar toda a história de rebaixamento e tal. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho nisso. Investimento na recuperação de laranjeiras, oferecendo aos sócios conforto, instalações dignas de um clube da importância do Fluminense. O Fluminense não é um clube de esquina, é um clube que tem que ser respeitado e tem que respeitar as pessoas que frequentam o clube. Orçamento individualizado por áreas, com metas e obrigações claras para seus gestores. Profissionalização das divisões de base, respeitando atletas e familiares. A gente acha também que precisa trazer as famílias, os meninos, para dentro do clube. É uma forma de você atrair valores. Você tira um garoto de 12, 13 anos da casa dele lá na Bahia, traz para o Fluminense, e o garoto fica largado lá em Xerém. Não pode ser assim. Então o Fluminense precisa ter um cuidado com os atletas da base. A gente quer fazer programa de investimento de educação formal. Até um dos candidatos do Botafogo falava isso também, mas a gente quer chegar até nível de faculdade. Então, a gente sabe que hoje em dia o que acontece é de 3 mil atletas, de repente 1, 2 vão conseguir realmente virar profissional, e os outros que ficam pelo caminho não tem. O cara, para treinar, tem que largar os estudos. Acho que cada um aqui já deve ter um caso parecido com esse. Eu tentei ser jogador de futebol, tive que parar por causa de estudo, e recomendado pelo Parreira. O Parreira recomendou ao meu pai que eu não fosse jogador de futebol, que eu fosse estudar. Cara, fiquei pau da vida, achava que o Parreira ia dizer: porra, vai. O meu pai perguntou: o Parreira, de jeito nenhum, vai estudar, que você vai fazer melhor negócio do que ser jogador de futebol. Isso foi o Parreira depois dele jogando. Quando ele viu fazendo 3 embaixadinhas, eu falei: cara, vai estudar. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter também cuidado com o atleta do clube, né? Ele tem que ser preparado para a vida. A gente estava discutindo no sábado. A gente vê muita coisa agora em Twitter, rede social, e sempre aparece algum garoto lá de Xerém falando uma besteira, comemorando a vitória do Flamengo, falando de outros times, atacando o clube. A gente acabou de ver dos próprios profissionais, né, o que eu acho que foi uma falta de respeito. Eu, na minha empresa,
Se eu abrir a boca para falar mal da minha empresa publicamente, sou demitido. Justa causa e perco meus direitos e nenhum juiz vai me dar grande causa se a empresa provar, eu tenho no meu contrato de trabalho que eu não posso fazer isso. Então, achei muito feio, muito complicado que a gente acabou de dizer com os profissionais, por mais que algumas coisas a gente tenha razão. Mas entre você dar razão, então, um amigo tem uma frase boa, ele fala, até posso concordar com o que você falou, não gostei foi do seu tom de voz. Então, acho que ali o atleta ele tem que ter um cuidado, o cara que ganha 500 mil por mês, não pode faltar o respeito do seu empregador, mesmo que não ganhe religiosamente indígena. Reforço dos planos de associação, a saída dessa salvação para todos os clubes, que é um grande exemplo do Internacional, hoje em dia tem 120 mil sócios, eles têm um problema que é a inadimplência, e isso a gente precisa pensar como contornar quando a gente tiver o controle dessa situação. Dando seguimento, construção do CT para o futebol profissional, ou seja, se estiver pronto, ótimo, se não estiver pronto, a gente também discutia, por exemplo, Xerém é uma possibilidade, não entendo porque a gente tem um terreno lá que não é usado e não pode fazer o CT lá. Então, por quê? O cara em São Paulo anda 1 hora para ir do CT na Barra Funda. É longe das Laranjeiras, é longe de onde os jogadores moram. O argumento que eles colocam é esse ridículo. Cara, você não pode. Eu estava comentando, a minha empresa está discutindo onde vai ser o escritório no Rio, e uma das coisas que o cara que está procurando me falou, Danilo, eu não posso pensar se é melhor para você que seja na Barra, no Flamengo, Botafogo, no Fluminense, Laranjeiro. Eu tenho que pensar o que é melhor para a empresa. Então aqui é o mesmo pensamento. Tem que ter o CT, a gente precisa ter um CT. Se eles não fizerem o CT, estou dizendo que vão fazer, se não fizerem, a gente vai, é uma das bandeiras que a gente vai puxar. A gente quer criar uma comissão técnica permanente no futebol profissional. Vamos detalhar como seria essa comissão técnica. A gente acha isso fundamental para o futebol. Nós queremos implementar uma metodologia de trabalho completa desde a base, ou seja, o mesmo conceito desde a base, tanto na parte de respeito aos profissionais, como metodologia de trabalho, treinamento físico, esquema tático, que é mais ou menos o que, por exemplo, o Barcelona implementou, alguns clubes da Europa, e no Brasil agora, quem tem feito muito isso é o Santos, né? Ele tenta manter uma mesma metodologia desde a base até o profissional. E a comissão técnica permanente ela vai ser importante para isso. Implantação de um novo sistema de identificação de talentos para os esportes do clube, aqui não só o futebol. Então, como a gente vai atrair atletas de talento, de potencial para o clube, manter esses atletas. Investimento na internacionalização do clube, e aqui vem um pouquinho o que a gente acha que falta hoje. Com objetivos claros e transparentes. Então, por exemplo, quando eu estava no México, eu negociei com o Fluminense para abrir uma escolinha do Fluminense lá no México, né? Fiz uma porção de discussões, mas eu acho que faltavam algumas coisas, como, por exemplo, um objetivo do clube que não fosse o financeiro, que não fosse eu pagar lá o que eu tinha que pagar todo mês. Então, eu falava, olha, eu quero criar, coisa que a gente está botando aqui, né? Escolinha de formação de criança, quero divulgar a marca do clube, quero fazer campanha na imprensa. Então, algumas coisas que era tipo, tá bom, você faz o que você quiser, a marca é tua, você é o Fluminense no México. Eu falei, não é assim, eu sou o Fluminense no México. E olha que, sinceramente, o material que eles têm é muito bom. Assim, comparado com os outros, o cara que quer ser meu sócio, ele falou também com o Flamengo, ele é flamenguista, falou que o Flamengo não tinha nada. O Flamengo dava as escolinhas, mas não tinha a organização que o Fluminense tinha. Isso é uma coisa boa da administração atual. Eles fizeram pelo menos assim, os materiais, as regras, os contratos, mas eu senti falta de um objetivo claro do que o clube queria atingir com isso. Eu perguntava isso para eles. O que vocês querem? Eu mande 3 atletas por ano e te dou 10%, 20%, 80% e acabou. Esse é o teu objetivo. Então, faltava clareza. Eu? Não, só estou perguntando. Liderar a reconstrução do futebol brasileiro. Isso aqui é o assunto que a gente colocou por esse tema do famoso 7-1, né? Nenhum clube se interessou em discutir isso, nenhum clube se preocupou em o que a gente vai fazer e agora. Então, essa semana estava lendo a CBF dizendo que vai criar 500 centros de formação no país. Não sei se vai criar ou não. Hoje a CBF é uma entidade que movimenta, pelo que a gente escutou aí, cerca de 2 bilhões por ano. E o que a gente está aplicando isso no futebol? E o Fluminense, como sempre foi pioneiro e inovador, acho que a gente tem que liderar esse processo. E isso passa, por exemplo, você
acabar com a história de que o garoto vai para a base porque ele tem 3 metros de altura, 4 metros de largura, na base é bom porque ele vai ganhar tudo quanto é torneio, mas depois quando chega em cima, pô, o garoto não joga nada. Então, desenvolver isso, que eu até acho que hoje Xerém, por exemplo, faz um trabalho, você vê que a molecada sempre chega em cima, é tudo mirradinho, né? A maioria, Birubiru, Marco Júnior, tudo pequenininho. O Fluminense começou a mudar essa metodologia, porque antes a estratégia era ganhar na base, né? E aí da base você vende o garoto, acabou o problema. Essa era a verdade que os clubes faziam, né? Ontem eu vi o Sub-20 do Inter, que jogou a final contra o Vitória. Pô, acho que o menor devia ter uns 2,15 metros. Tudo cara criado a Todd, o centroavante até está no profissional. E a gente acha que aí você tem que fazer algum trabalho também. Criação de um plano de carreira para os funcionários. Nós achamos que os funcionários do clube merecem respeito, merecem, tudo bem, a gente sabe que hoje tem muita coisa que foi terceirizada, mas os funcionários que estão lá precisam ser respeitados e tratados com dignidade. Exatamente. Liderar essa, foi até uma bandeira que o Eurico agora levantou, liderar o futebol brasileiro na discussão da Lei Pelé, nos acordos com a televisão. Então, a primeira coisa que o Eurico disse é que ele vai ser contra essa, ele acha que a Lei Pelé foi o que destruiu o futebol brasileiro, a gente concorda, é uma lei muito injusta com os clubes, para falar o mínimo, e a gente precisa tomar uma discussão séria. A gente sabe que a televisão tem a intenção de implementar o livro, se eu não me engano, do fatídico inglês lá, que escreveu sobre a espanholização. Então, que o cara explica que é bom você ter só 2 times disputando todos os títulos. Só assim a televisão. Boa tarde. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Se quiser sentar aqui. 2 times, preferencialmente, cidades diferentes. São 2 times de cidades diferentes e que dominem mais de 60% dos torcedores. Dizem que a Globo está muito insatisfeita com o fato do Fluminense e o Cruzeiro terem ganho os títulos de maneira antecipada, fazem estimativas de quanto eles têm perdido em publicidade e dizem que tem esse movimento que primeiro você cria diferença pelo valor orçamentário. Se não estamos enganados, a última vez que aquele, se não me engano, Marvel dos Anjos, que escreve no Globo, colocou os valores, para o ano que vem o Corinthians prevê 480 milhões de receita, o Flamengo quase 400, o São Paulo para o terceiro 180. Então você vê uma própria defasagem financeira, óbvio que tem um estádio também no meio, do estádio do Corinthians, mas a própria defasagem financeira ela vai criar esse espaço entre os clubes. Hoje tem esse boato todo de que a Unimed vai sair do Fluminense. Infelizmente, isso seria péssimo, você perde um aporte que poucos têm. Mesmo se o Fluminense baixasse os famosos 32 milhões que o Lance tinha dito que o Fluminense teria, mesmo com 32 milhões seria o maior patrocínio do futebol brasileiro. Então é uma pena que o Fluminense perca, se é que isso vai acontecer, né? E espero que o Fluminense, se perder o Unimed, consiga repor a altura, senão a gente está complicado. Temos uma vantagem se você pensar na Parmalat e Palmeiras, quando a Parmalat foi embora, ficou somente o Marcos e o Galeano. Só deixaram 2 atletas do Palmeiras. O Fluminense pelo menos vai ter aí, dizem que o Cavalieri fica, com um patrocínio específico para ele, fica o Matos, uma promessa, uma aposta, uma promessa não aposta, o Edson, o Cícero, então não sei. Vamos ver aí o que vai acontecer. Valorização do patrocinador Unimed e revitalização da relação, ou, caso a Unimed saia, a gente tem um compromisso de encontrar um substituto antes do processo eleitoral, caso o Fluminense não tenha. Se o Fluminense tiver, aí são coisas que a gente hoje não pode prever, né? Então, essa é a parte do plano que a gente vai ter que ficar atento e antes do processo eleitoral ter uma opção. Planejamento detalhado financeiro de como sobreviver às novas leis de mercado, como, por exemplo, essa lei da FIFA, ela vai entrar em vigor exatamente quando a próxima gestão assumir, seja a gente, seja algum candidato do Peter, quem assumir o clube vai ter que lidar com essa nova lei da FIFA, né? E aí tem que ver qual é o impacto. Por exemplo, o Atlético Paranaense essa semana vendeu um jogador para um grupo de investidores, que é algo que daqui a 3 anos não vai mais poder. Então, qual é o impacto disso? O Santos, o Leandro Damião está lá, foi comprado por 50 milhões por um grupo do Chipre,
que é representado no Brasil pelo Renato Duprat, que era presidente do Santos. Então, qual é o impacto disso tudo que vai acontecer com o futebol? Né? Na verdade, só fazer uma parte, é uma realidade que o clube, no caso a gestão atual, tem que estar se adequando já a partir de agora, porque é natural que clubes façam transações com esses entes, né? Que dentro de mais ou menos 3 anos e meio aí não vão poder mais adquirir jogadores. Mas nesse tempo eles ainda podem, só que evidentemente quanto mais se for se aproximando desse deadline, né, de se completar os 4 anos, vai ficar mais difícil de vender. E eles vão querer pagar cada vez menos, por quê? Porque cada vez vão ter menos liquidez, eles não poderão ser donos tão pouco tempo. Então isso também preocupa bastante ao nosso grupo, como é que vai ser essa relação nesse tempo, sabendo, né, de uma parte considerável das receitas, aí não só do Fluminense, de todos os clubes, ao longo desses últimos tempos, tem sido advindos aí exatamente de transações aí desse tipo, né, de venda de direitos de jogadores aí para grupos de investidores. Só uma parte aí. Isso já está sendo driblado há tempo, vai ser driblado da mesma forma. Tom Benz. Corinthians de Alagoas, aquele time O do Bonfiga lá. O Tom Benz, que é do Eduardo, né? Algum time de terceira divisão portuguesa que vai pertencer ao Jorge Mendes, foi quem levou o Fabinho, esse negócio todo. Certamente. Agora, o que a gente fala aqui, Antônio, é o seguinte, a gente precisa estar preparado para isso. Porque vamos agora começar a aumentar, né? A gente fez uma análise dos contratos dos jogadores de hoje, do elenco de hoje. Se tudo fosse perfeito, todo mundo continuasse, o cara que vai assumir em 2017, se nada mudar, não tiver renovações, assume um time que tem Jean e Cícero. O contrato do Conca cabe 8 de janeiro de 2017. Então, o Jean por 6 meses e o Cícero até o fim do ano. Então, hoje, se você olhar, por exemplo, o Robert, que é um talento, o dele é até dezembro do ano que vem. Então, você vê que assim, se a gente não pensar nessas coisas, eu falava isso com o Horta, falei, Horta, vamos ser otimistas. Os caras vão renovar os contratos, contratar novos jogadores, a gente vai ter novos talentos aparecendo de excelentes, etc. Tá bom. Agora, se não acontecer nada, eleição é em novembro, você assume em janeiro, como é que você faz para botar o time no Campeonato Carioca? Como é que a gente vai fazer, por exemplo, se o cara tiver comprometido, sei lá, o Marlon e o Kennedy para ficar com o Walter? Como é que a gente vai fazer? Então, são coisas que pode acontecer agora. Tem que acontecer, aliás, né? Porque disseram que não tem para onde correr. Ou paga 6,5 ou dá 2 garotos. Então, enfim. São coisas que são por peso, né? Provavelmente. Não vai abrir o Bim e o Marcos É uma Júnior. questão de equiparação de peso. No caso do Robert, está dentro da dependência. Exatamente, isso exatamente. Não é problema, é o espaço curso do contrato. É o que além Ou tudo, primeiro contrato. Exatamente. Então, metade. Cada vez começando mais cedo, né? E mesmo que você faça um contrato, você não pode fazer contrato por mais de 60 meses. Né? Muitas vezes o jogador com 21 anos ele já está livre. O que Se ele fez o acontece? mesmo contrato com você. A semana passada mesmo saiu uma entrevista do pai dos 3, o extra. O pai do Gerson, do Robert e do Marlon, falando nisso. Não, e aí é complicado porque, por exemplo, você pode... Se chegar com dinheiro, eles tiram o filho do tio. Você pensa uma coisa, só esses 4 que estão mais agora na moda, né? O Marlon, o Gerson, o Kennedy e o Robert. A gente brincava sábado. Se esses 4 dão certo, vamos imaginar que eu continuar no Fluminense e arrebenta. 2017 a gente assume o clube, os 4 estão ainda no Fluminense com contrato. Ser fácil ganhar um garoto desse por 20 milhões de dólares para um time da Europa. Se for um garoto que está na seleção, está jogando bem, você vê que um garoto desse tem um potencial de pagar as dívidas do Fluminense, se for bem aproveitado.